A Noruega possui uma das economias mais prósperas e bem geridas do mundo. Todos, desde economistas até políticos e pessoas comuns, apontam o país como um exemplo de como as coisas devem ser feitas. Curiosamente, esse elogio vem de ambos lados das divergências econômicas, políticas e pessoais. A população de pouco menos de 5,5 milhões já estava entre as mais ricas do mundo em todos os aspectos mensuráveis. Sim, economistas usam várias formas de medir a riqueza. A Noruega já tinha grande prosperidade econômica antes de um fato marcante no início deste ano. Em julho, o país descobriu a maior reserva mundial de fosfato disponível. Foram encontradas 77 bilhões de toneladas desse material no norte do país, dobrando o suprimento mundial desse recurso raro. Essa descoberta é suficiente para suprir as necessidades mundiais de coisas como fertilizantes, eletrônicos e, mais importante, baterias de alto desempenho e painéis solares por pelo menos o próximo século. A descoberta, avaliada em cerca de 24 trilhões de dólares, pode tornar a Noruega o país mais rico do mundo, superando até Mônaco e Liechtenstein, mesmo após custos de extração e transporte. Mas será que isso realmente vai acontecer? A descoberta é, sem dúvida, algo grandioso, não só para o povo da Noruega, mas para o mundo inteiro, que vai se beneficiar dos alimentos e das fontes renováveis de energia que podem ser produzidas com esse material. Mas isso também traz riscos. Alguns países já dependem da exportação desse material e podem ser muito impactados pelo novo suprimento. Além disso, o fosfato é visto como matéria-prima estratégica por importantes atores geopolíticos globais. Sem contar que essa história não é nova. Já houve um país que descobriu uma grande reserva de fosfato e tornou seu povo a população mais rica do planeta em apenas alguns anos. Mas agora, hoje, o país sofre com uma pobreza generalizada porque está mais pobre do que quando fez a descoberta. É ingênuo achar que isso não ocorreria na Noruega. Compreender os planos do país diante dessa descoberta pode ensinar muito sobre gestão de recursos naturais, filosofia econômica norueguesa e fatores que diferenciam sucesso e fracasso macroeconômico. Como a Noruega vai lidar com esse novo influxo de riqueza? Como que o excesso de uma coisa boa pode potencialmente ser a ruína da economia milagrosa? E afinal, como as decisões deste pequeno país afetarão áreas-chave da economia global? Após tudo isso, podemos incluir a Noruega, referência do canal para sucesso econômico, no ranking nacional do Economics Explained e ver seu desempenho. Ela vai se sair bem, mas será que conquista o primeiro lugar? Existem 4 tipos de economias no mundo hoje. Aquelas que deveriam ser fracassos econômicos e, de fato, são fracassos econômicos. Algumas que parecem destinadas ao fracasso continuam, enquanto outras que deveriam ter sucesso acabam fracassando. E as que deveriam e são bem-sucedidas. A Noruega é uma economia notável, e embora seja compreensível pensar que é fácil para um país ser perfeito quando é rico, existem muitas histórias sobre exatamente o oposto acontecendo, e o rápido crescimento econômico se tornando a ruína de um país a longo prazo. Isso já poderia ter ocorrido com a Noruega mais de uma vez. Antes dos anos 70, a Noruega não era uma economia rica para os padrões da Europa Ocidental ou Escandinávia. Não era pobre, pois negociava com algumas das economias mais ricas da época, mas também não era rica, dependendo principalmente da pesca como principal indústria e exportação. Tudo mudou quando, no final dos anos 60, o país descobriu grandes depósitos de petróleo e gás no Mar do Norte. A produção começou no início da década de 70, operando principalmente sob a Statoil, uma empresa criada pelo governo norueguês com o objetivo de extrair, refinar e vender as reservas de petróleo que foram descobertas anos antes. Empresas privadas também puderam operar nos campos, pois muitas foram responsáveis pela exploração que descobriu os depósitos. A Noruega decidiu que o Estado teria 50% de participação em cada licença de produção vendida a empresas privadas. A justificativa econômica para esse processo era que o petróleo dentro das fronteiras do país era propriedade do seu povo, então são eles que deveriam lucrar com isso. Sem recompensa, nenhuma empresa arriscaria explorar mais petróleo e gás, o que poderia dar mais lucro a essas pessoas.
Essa abordagem equilibrada também tornou o país atraente para investimentos em petróleo. A própria Statoil, que mais tarde foi renomeada para Equinor, também foi além de apenas extrair e vender petróleo bruto e gás natural, porque também investiu em refinarias, que processavam todos esses combustíveis fósseis e tornavam possível vender diretamente aos consumidores na Europa, que na época era o segundo maior mercado do mundo para a energia, atrás apenas da América do Norte. Hoje, o país tem tanta capacidade de refino de petróleo que, na verdade, importa ainda mais petróleo bruto de países como a Suécia. E no passado, da Rússia, porque suas instalações são tão eficientes e bem administradas que vale a pena enviar o petróleo não refinado para lá e depois eles enviam ou transportam por oleoduto para os usuários finais. O governo norueguês ganhou muito dinheiro com esses recursos naturais. Embora toda a operação possa ser relativamente pequena, se comparada a grandes produtores de petróleo, como os estados do Golfo, a Rússia e até mesmo os Estados Unidos da América, a Noruega, historicamente, manteve uma parcela notavelmente alta dessas receitas para si e para seu povo. Isso é diferente de muitos outros países, onde a maior parte do dinheiro beneficiou as empresas de recursos naturais, e o Estado e, por fim, o povo ficou com o que sobra. Ahim! A Noruega também teve sorte, pois era da OTAN, e não enfrentou os desafios geopolíticos de outros países que acharam grandes recursos naturais após a Guerra Fria. Estamos no processo de trabalhar com especialistas em geopolítica para criar um novo canal que vai abordar esses assuntos com muito mais detalhes, com muito mais conhecimento e experiência do mundo real, então fiquem ligados, porque isso é tudo o que posso dizer sobre isso por enquanto. Também é preciso reconhecer que a Noruega tem uma população incrivelmente pequena, então qualquer receita não vai ser dividida entre muitas pessoas. Agora, garantir que as receitas dos recursos naturais realmente vão para o povo, em vez de para um punhado de empresas petrolíferas ou políticos bem relacionados, é apenas o primeiro passo para garantir que elas sejam usadas de forma responsável para construir uma economia de sucesso, em vez de serem desperdiçadas e causarem todo tipo de problema. É também, surpreendentemente, provavelmente o passo mais fácil. A Noruega se beneficiou por já ser uma democracia estável ao descobrir petróleo e tinha capital para criar sua própria infraestrutura, diferente de muitos países da África subsaariana, que dependem de entidades estrangeiras para financiar a extração e ficam mais sujeitos às suas condições. Apesar das vantagens, a Noruega lidou muito bem com a rápida descoberta de recursos naturais, ao contrário de outros países avançados e democráticos que cederam à pressão de empresas e entregaram mais do que sua parte justa da riqueza natural. Novamente, não estou olhando especificamente para nenhum país em particular. Agora, a parte mais difícil foi garantir que essas receitas fossem realmente direcionadas para melhorar a economia. Vários países já adotaram estratégias no passado, com diferentes níveis de sucesso. A Venezuela, apesar de todos os seus problemas, conseguiu, pelo menos inicialmente, repassar grande parte de suas receitas do petróleo para o povo por meio de programas sociais, generosos e baixos impostos. Isso gerou uma anomalia no mercado e instabilidade no país, pois iniciou uma disputa política para distribuir mais dinheiro. Esses problemas foram, de certa forma, a causa, e ao mesmo tempo agravados pelas sanções impostas ao país. O Alasca paga aos moradores parte da receita do petróleo anualmente e não cobra imposto estadual de renda. O Alasca, por ser um estado dos Estados Unidos da América rico e estável, não teve sua economia radicalmente alterada por essas políticas, como ocorreu na Venezuela. Outros países investiram receitas do petróleo em projetos de desenvolvimento luxuosos, buscando incentivar turismo e negócios internacionais, que substituiriam a indústria petrolífera quando os poços acabarem ou a demanda por combustíveis fósseis cair. Não há nada de inerentemente errado com esse tipo de plano. Embora muitos dos países que seguem esse sistema tenham tido problemas de transparência, onde se tornou difícil saber se líderes, às vezes totalmente inquestionáveis, estão investindo dinheiro em times esportivos porque veem isso como um bom investimento de longo prazo para a indústria esportiva e de turismo do país, ou porque têm praticamente dinheiro ilimitado e simplesmente gostam muito de certos astros do esporte.
Com essa estratégia, também vem o problema de apenas transferir os benefícios dos recursos naturais das empresas estrangeiras de petróleo para qualquer outro tipo de empresa, porque uma parte fundamental das estratégias de desenvolvimento de lugares, como os Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita, tem sido a cobrança de impostos muito baixos ou até zero sobre empresas e indivíduos. Se essas leis tributárias não existissem, é improvável que muitas empresas se dessem ao trabalho de estabelecer operações nesses países. E quando as receitas do petróleo acabarem, não está claro se esses países vão conseguir sustentar essa combinação de altos gastos e baixos impostos. A Noruega seguiu outro caminho. Mesmo hoje, os impostos sobre empresas, pessoas físicas e atividades econômicas como vendas e propriedade de terras são todos muito altos. A alíquota do imposto de renda nacional parece baixa, mas depois de incluir impostos regionais e outras taxas, até mesmo pessoas que não ganham excepcionalmente bem podem acabar pagando mais da metade de sua renda para o governo. E isso sem incluir impostos sobre vendas ou valor agregado. A Noruega tem uma das maiores taxas desse imposto, cobrando 25% do preço da maioria dos produtos. E, em alguns casos, ainda mais para itens como álcool. Externamente, é difícil saber para onde vai esse dinheiro. As cidades norueguesas são boas, porém simples. Não existem arranha-céus quilométricos e nem ilhas artificiais. E isso porque, como os espectadores regulares do canal já sabem, em vez de dar dinheiro diretamente aos seus cidadãos ou gastar em grandes projetos de infraestrutura chamativos, eles pegam todo esse dinheiro e colocam em uma conta nacional de poupança chamada Fundo Soberano. Hoje, o valor total do fundo de pensão do governo da Noruega é de mais de 1,6 trilhão de dólares americanos, o que representa um aumento de quase 50% desde quando exploramos esse país no primeiro vídeo deste canal, ou pelo menos, o primeiro que ainda está disponível. Esse aumento foi impulsionado pela inflação dos últimos 4 anos, pelos fortes retornos de investimentos e principalmente pela invasão da Ucrânia e destruição do Nord Stream, que permitiram à Noruega quase monopolizar o fornecimento de gás natural à Europa. 1,6 trilhão de dólares americanos equivale a quase 330 mil dólares americanos para cada homem, mulher e criança que é cidadã da Noruega. O que significa que, se esse fundo fosse simplesmente entregue diretamente a todos, os noruegueses seriam as pessoas mais ricas do planeta. Claro, o governo não faz isso e nem gasta esse dinheiro diretamente, o que traz vantagens. Eventualmente, esse dinheiro é retirado para financiar os gastos públicos, mas antes disso, ele fica no Fundo Soberano. E a pista do porquê isso é importante está no próprio nome do fundo. O Fundo de Pensão do Governo, ou Statens Pensjonsfond. Desculpe aos falantes de norueguês que estejam assistindo. O fundo de pensão não é usado apenas para financiar pensões. É um fundo para garantir pensão quando a Noruega não puder mais contar com receitas do petróleo, assim como ocorre quando alguém não pode mais trabalhar. É para quando o petróleo se aposentar, não as pessoas. A ideia é investir o bastante para compensar a queda das receitas do petróleo, e eles quase conseguiram isso. Essa é a principal vantagem. O Estado pode lucrar ainda mais do que se usasse diretamente as receitas do petróleo. Outra vantagem é a estabilidade que isso traz ao país. Economias dependentes de recursos naturais muitas vezes se encontram numa posição em que sua economia só pode ser tão boa quanto o preço de seus materiais de exportação nos mercados internacionais, que podem flutuar drasticamente, até mesmo de hora em hora, quanto mais ao longo dos anos e décadas em que um bom planejamento econômico deveria acontecer. Ao colocar todas as suas receitas em um fundo soberano, a economia norueguesa deu a si mesma, de forma eficaz, um amortecedor contra essas oscilações bruscas. Se os preços do petróleo estiverem altos e o país gerar muita receita, ele pode colocar dinheiro nesse fundo, se colocando no caminho para ser independente até mesmo da necessidade dessas receitas do petróleo no futuro. Se os preços do petróleo caírem e a receita diminuir, então o país sempre pode recorrer a esse fundo para pagar pelos serviços sem contrair dívidas ou prejudicar o funcionamento da economia. Graças às suas taxas de impostos relativamente altas, o país nunca precisou realmente fazer isso, mas dá muita segurança saber que isso é possível. Esses impostos também ajudam na estabilidade econômica de formas menos óbvias, podendo controlar a economia. Para impulsionar a economia, governos podem reduzir impostos, aumentando o dinheiro disponível para consumo, investimento e apoio ao emprego.
Se a economia estiver aquecida demais e coisas como inflação ou desigualdade começarem a se tornar um problema, então o governo pode aumentar os impostos ou ajustar as faixas de tributação para lidar diretamente com essas questões. Se um governo não aumenta os impostos, porque pode financiar seus gastos por meio de outras fontes de receita, ele abre mão desse controle, o que até mesmo os economistas mais libertários costumam reconhecer como uma grande fraqueza. Além disso, os impostos estabelecem um contrato social entre governo e povo. Quando as pessoas pagam impostos, passam a fiscalizar mais como o governo usa esse dinheiro, aumentando a atenção a casos de corrupção ou desvio de fundos por funcionários públicos. O modelo que a Noruega usou para coletar e capitalizar sua riqueza de recursos naturais, obviamente, foi um sucesso. Mas isso não significa necessariamente que seja tão fácil quanto copiar e colar essa estratégia em qualquer país que descubra uma enorme reserva de recursos naturais. Nada demonstra isso melhor do que o que a Noruega faz com seus trilhões recém-descobertos. A descoberta das reservas de fosfato do país pode tornar o petróleo e gás do Mar do Norte quase insignificantes. Para se ter uma ideia, o valor estimado desses depósitos de fosfato é um pouco maior do que o valor das reservas de petróleo da Arábia Saudita aos preços globais atuais. Embora a Noruega seja só um dos grandes no mercado competitivo de combustíveis fósseis, seria um dos 2 únicos países a controlar o fornecimento de fosfato. Além disso, enquanto países ao redor do mundo tentam se afastar da dependência dos combustíveis fósseis, a demanda por fosfato provavelmente só vai crescer, porque é um material vital que é usado em muitos dos mesmos produtos que o mundo vai precisar para se afastar do petróleo. O fosfato é refinado e usado em baterias, painéis solares e principalmente como fertilizante para alimentar a população mundial. Antes dessa descoberta, o fosfato só existia de fato em outro país, Marrocos. E a abundância desse recurso natural lá despertava grande interesse de várias potências mundiais que queriam garantir que suas economias pudessem produzir todas essas tecnologias dependentes de fosfato, e até mesmo prefeririam que seus rivais globais não pudessem. União Europeia, Estados Unidos e China consideram o fosfato material estrategicamente importante. Isso significa que, como os metais de terras raras e o urânio, ele não pode ser comercializado internacionalmente com qualquer um. A Noruega não faz parte da União Europeia, mas essa descoberta a tornará alvo do interesse das grandes potências econômicas, trazendo oportunidades e riscos. O país mais afetado é o Marrocos, que já não era rico e tinha cerca de 25% de sua economia e comércio internacional dependentes da exportação e processamento desse material. Se a Noruega extrair e vender esse material em grande escala, os preços internacionais cairão e será criada uma alternativa mais estável e vantajosa para países e empresas que buscam fornecimento consistente desse recurso. Isso é ótimo para a Noruega e para o mundo, mas infelizmente tudo isso acontece às custas do Marrocos. Ainda é cedo para afirmar, mas é provável que as receitas da extração desse recurso sejam destinadas ao fundo de pensão do governo, que pode triplicar de valor na próxima década. Assim, cada cidadão norueguês teria $1 milhão investidos indiretamente. Era de se esperar que um impacto econômico tão grande fosse manchete nacional, mas, em nossa pesquisa e conversas com moradores, só achamos 2 artigos sobre a descoberta, sendo que um deles ironizava a repercussão internacional sobre os recursos naturais. O desprezo do país por uma das maiores descobertas de recursos naturais per capita da história se deve, em grande parte, a algo que muitos economistas, principalmente macroeconomistas, costumam ignorar: cultura. Embora tentemos focar em dados concretos e políticas de mercado ao estudar economia, é importante lembrar que ela é uma ciência social que analisa principalmente como as pessoas interagem com coisas de valor. Assim, é compreensível que os valores dessas pessoas sejam fundamentais. E a economia da Noruega é talvez o maior exemplo disso. A Noruega e outros países escandinavos possuem cultura igualitária, o que influenciou nos seus sistemas econômicos. Muitos economistas e comentaristas
vão apontar que a Noruega, tecnicamente, não tem um salário mínimo obrigatório. Mas isso só acontece porque os sindicatos no país são incrivelmente fortes, e quase todo trabalhador recebe um salário relativamente alto. Por outro lado, trabalhadores altamente qualificados ganham menos do que poderiam em outros países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos. A diferença aumenta ainda mais ao considerar os impostos mais altos na Noruega. A Noruega definitivamente não precisa cobrar impostos tão altos para financiar funções básicas do governo, mas ainda assim faz isso porque quer oferecer serviços como educação gratuita, saúde gratuita, um sistema de bem-estar social muito forte e investimentos de primeira em infraestrutura. O governo também admite usar impostos sobre a renda para controlar a desigualdade. Quem ganha menos paga pouco, quem ganha mais paga muito. Essa cultura de uma mão ativa também é clara em outras áreas da economia. Talvez de forma um pouco irônica, a Noruega, apesar de toda a sua produção de combustíveis fósseis, na verdade obtém a grande maioria de sua energia de usinas hidrelétricas. Foi um grande investimento em relação a uma usina termoelétrica a gás natural, que o país poderia abastecer com seus próprios combustíveis fósseis. Mas o país fez o investimento mesmo assim, porque eles não só queriam ser ambientalmente responsáveis, pelo menos dentro de suas fronteiras, mas também, se isso já não estava óbvio, eles querem criar uma economia onde não só não serão impactados pela perda da indústria de combustíveis fósseis, como também nem vão perceber quando ela acabar. Educação gratuita e de qualidade, financiada por impostos altos em países com poucas oportunidades de altos rendimentos, como Alemanha, Itália e França, costuma gerar fuga de cérebros. Cidadãos noruegueses podem obter diploma universitário financiado e depois mudar para outro país com salários mais altos, menos impostos e custo de vida menor. Outra consequência de todo mundo estar relativamente bem de vida é que tudo é extremamente caro. Um comentário rápido é que os economistas costumam usar algo chamado índice Big Mac para medir aproximadamente o custo de vida entre diferentes países. O custo final de um Big Mac inclui custos locais de mão de obra, custos de alimentos, custos de transporte, custos de imóveis e impostos. Então, é uma comparação surpreendentemente próxima de um cálculo regular do índice de preços ao consumidor, que em vez de considerar apenas um Big Mac, leva uma longa lista de bens de consumo e compara seus custos para calcular o custo de vida. A Noruega tem o segundo Big Mac mais caro do mundo, atrás só da Suíça. Então, é um lugar caro para se viver. Com alto custo de vida, educação de qualidade, altos impostos e população qualificada, seria esperado que a Noruega enfrentasse grande evasão de cérebros, com jovens indo trabalhar em outros países por melhores salários. Isso se assemelha aos problemas de muitos países da Europa Ocidental. Porém, na Noruega, eles permanecem. O país tem uma das menores taxas de fuga de cérebros do mundo. O motivo é simplesmente a cultura. Os noruegueses poderiam ganhar mais, mas não precisam. Claro, isso é uma generalização, mas eles têm tudo o que precisam em seu país. Eles realmente não valorizam grandes luxos caros. E os trabalhadores têm muitas liberdades que simplesmente não podem ser encontradas em outros lugares. A maioria dos trabalhadores na Noruega não quer abrir mão disso só para ganhar um pouco mais de dinheiro. Sociologia não é nosso foco no ensino escolar. Mas todos na Noruega com quem falamos durante este vídeo mencionaram a Lei de Jante, 10 regras criadas em uma obra de ficção para criticar a sociedade homogênea e que viraram quase um manual de vida norueguês. Agora, embora isso tenha sido algo realmente bom ou potencialmente distópico, também significou que não houve tanta pressão sobre o governo para reduzir impostos ou distribuir as receitas do petróleo como haveria na maioria dos outros países. Embora o sucesso na Noruega tenha sido grande, replicar isso em outros países não seria fácil. Mesmo aqueles que têm a sorte de possuir trilhões de dólares em recursos naturais para compartilhar entre uma população pequena. Agora é hora de colocar a Noruega, país que parece ter tudo a seu favor, no ranking nacional do Economics Explained. A Noruega possui um produto interno bruto de 579 bilhões de dólares, sendo a 24ª maior economia do mundo, ficando entre a Bélgica e a Suécia em tamanho econômico. Ainda assim, esta é uma grande economia global e recebe 7 de 10.
Esse produto interno bruto, muito respeitável, está distribuído por uma população muito pequena de apenas 5,4 milhões de pessoas, dando ao país um produto interno bruto per capita de 106.149 dólares. Esse é o segundo maior produto interno bruto per capita de qualquer país do mundo, exceto Luxemburgo e micronações como Mônaco. Na Noruega, esse número é totalmente legítimo. Em microestados, muitos trabalham fora e só vão ao país para o trabalho, retornando ao final do dia. Isso é particularmente comum em lugares como Mônaco, onde alguém que serve café simplesmente não poderia se dar ao luxo de morar lá. Isso aumenta a produção do país, o numerador, sem elevar a população, o denominador, fazendo parecer que os moradores são mais produtivos do que realmente são. A Noruega é um país grande, isolado e com poucos trabalhadores que não sejam residentes em tempo integral. Levando isso em conta, o povo norueguês é o mais produtivo do mundo. Eles receberiam nota 10 de qualquer jeito, mas é importante destacar que realmente mereceram. A estabilidade e a confiança agora são muito fortes. A forte coesão social, a democracia robusta e o foco na rede de segurança financeira com o grande fundo soberano tornam a Noruega uma das economias mais seguras do mundo. Ela recebe nota 10. O crescimento é um dos pontos mais fracos da Noruega. Ela também sentiu a desaceleração na Europa, seu principal cliente de exportação. Muito desse crescimento lento também é intencional. Se o governo quisesse estimular o crescimento, bastaria reduzir impostos e aumentar gastos, pois tem reservas. Mas como tem as pessoas mais produtivas do mundo, se algum país merece desconto por não ter crescido rápido na última década, é a Noruega. Teve crescimento médio de 2% no período, com queda no meio e rápido aumento nos 2 últimos anos. Essa tendência deve continuar, pois o país passou a exportar fosfato e elevou a produção de gás natural para compensar a perda do gás russo. Por enquanto, nota 6 de 10. A indústria na Noruega é interessante. Diversos países não conseguem criar indústrias competitivas além do petróleo e gás natural, pois essas exportações predominam. Tivemos que abordar esse problema em vários vídeos, mas a Noruega não enfrenta isso. Obviamente, considerando que é um país tão pequeno, a Noruega não tem nenhuma grande indústria que molde o mundo, exceto, talvez, a produção de fosfato em breve. Ainda assim, a Noruega criou serviços internacionais valiosos, como a administração naval, pesca sustentável e investimentos financeiros que merecem o reconhecimento. Os trilhões de dólares investidos globalmente servem para desenvolver indústrias e enriquecer o mundo. A Noruega recebe uma nota 8 de 10 em indústria, só não alcançando uma nota maior, porque seu pequeno tamanho faz com que ela tenha dificuldade em ser globalmente dominante em qualquer área. No total, a Noruega tem média de 8,2 de 10, ficando um pouco abaixo das primeiras posições devido ao crescimento mais lento, algo que deve melhorar e que o país provavelmente nem se importa tanto. Agora, já falamos de vários países que tiveram oportunidades com recursos naturais e, em vez de construírem uma história de sucesso econômico como a Noruega, de alguma forma conseguiram usar essa riqueza para piorar a economia como um todo.